Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o gestor de segurança Alexandre Pereira. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Caio. E o tema dessa semana é a prevenção contra a violência urbana. Alexandre, há bom tempo já você atua com esse tema na sociedade. Aproximadamente 13 anos, Caio, a gente atua com o tema da segurança, né? Então, trabalhei um bom tempo na área da segurança pública, hoje eu atuo mais na área da segurança privada, né? E é um tema hoje que está muito na moda, né? É um tema que a gente vê a criminalidade cada vez aumentando mais, ela vai mudando o seu modus operandi, né? Ela vai atuando cada vez mais dentro da sociedade e a gente tem que se prevenir mesmo. É o único jeito de nós não sermos vitimizados do crime. Alexandre, quais são os principais delitos e as suas motivações? Veja, cara, hoje os principais delitos são pequenos furtos, né? Os bandidos, eles costumam pegar pequenas coisas para que essas coisas se transformem em dinheiro, para que eles possam gastar com roupa, com o seu bem-estar ou até mesmo com a sua droga. Eu vou te contar uma historinha antes de nós discursarmos um pouco sobre a sua pergunta. Há umas 2 semanas atrás eu peguei um táxi, conversando com o taxista e ele falando sobre a segurança, e aí a gente entrou no tema. Ele disse que tinha pego 2 meninos num bairro qualquer aí de Curitiba, não vou citar o bairro, e esses 2 meninos eram meninos do crime, que tinham assaltado uma farmácia e conseguiram levantar um bom dinheiro nesse assalto. E os meninos contaram isso para o taxista, e o taxista com medo, achando que ia ser assaltado, né, falou o que eles queriam. Ele falou: ótimo, a gente só quer que você nos leve até a praia, nós vamos fumar o nosso baseado lá e depois vamos voltar. Ele cobrou 3 vezes mais o valor da corrida dele até a praia, de ida e volta, avisou a empresa, né, pegou o rádio, avisou a empresa que ele estava com 2 meninos do crime, que os meninos estavam fumando maconha e que ele ia levar eles até a praia e depois voltaria com ele, ou seja, de uma certa forma ele também deu uma previna na segurança dele. Eu não faria isso, né? E ele levou os meninos até lá, eles fumaram a maconha deles, eles gastaram dinheiro com um monte de bebida alcoólica, fizeram a farra deles e depois regressaram a Curitiba. Ou seja, qual é a motivação disso? É o bem-estar dele. Ele usou para droga, ele usou para bebida, né? Ele usou para comprar roupa de marca, coisa que eles não têm muito acesso, porque vem de uma classe social menos abastada. Então a motivação do crime é isso. Então eles pegam pequenas coisas. Esse crime foi um pouco mais elaborado, porque eles foram uma mão armada, já pegaram uma farmácia, né? Mas esses que o camarada passa correndo e pega o teu relógio, né? Ele vai fazer o teu relógio virar dinheiro, ainda que vale 3 vezes menos do que o valor do teu relógio, né? Uma bolsa de uma senhora que está andando na rua distraída, ele passa correndo, pega a bolsa dela. Ele imagina que dentro dessa bolsa vai ter muita coisa. Às vezes não tem, mas ele vai buscar. Por quê? Porque ele tem essa motivação. É isso que motiva o bandido. Se você fosse falar sobre a questão do assalto, quais seriam os passos? O assalto. Primeira coisa, o que o assaltante vai fazer? Ele está motivado a buscar alguma coisa. Ele ainda não definiu o que ele quer, né? Ele precisa pegar algo, para transformar esse algo em dinheiro, para que esse dinheiro venha suprir as necessidades dele, seja de droga, de qualquer outra coisa. Primeira coisa, ele vai eleger um alvo. Ele vai eleger um alvo. E este alvo, ele elege de acordo com a sapiência dele. E isso é um instinto animal, gente. O leão, quando vai caçar, ele vai caçar a zebra que está mais distraída, a que corre menos, a que talvez tenha algum problema de sua locomoção. Ele não vai pegar a melhor, ele vai pegar a mais frágil. E o bandido faz a mesma coisa. Ele vai buscar a pessoa que está mais fragilizada, talvez um fone de ouvido, distraída com o que a circunda. E ele vai eleger o alvo, depois que ele elege o alvo, ele vai ter a ação dele. Na ação dele, ele vai se preparar para isso. E isso às vezes acontece em questão de segundos. Ele viu a pessoa, elegeu, vai em busca e comete o assalto. Você avalia hoje como fator principal de relação entre o assalto e a vítima, o fator droga, ou não seria o principal fator? Não é o principal fator, a gente sabe disso, mas ele tem uma porcentagem muito grande na motivação. Hoje, os
meninos, vamos falar aí dos meninos ter uma idade mais baixa, eles vão furtar, roubar para drogas, né, em primeiro lugar. Depois, para drogas, quando eu falo, desde drogas lícitas até as ilícitas, né? E para roupas, e fazer pequenas festas, né? Comprar roupa de marca, essas coisas. Então, vamos lá. As drogas vão vir em primeiro lugar, sim, é uma das grandes motivações dele. Ninguém rouba alguém, né? Aquela coisa hollywoodiana, que eu vou tirar do rico para dar para o pobre. Ninguém faz isso. Isso é filme de Hollywood, é coisa de adquirir e tal. Ninguém faz esse tipo de coisa. Então, assim, eles vão roubar, vão furtar para se autoalimentar. Talvez o seu próprio ego, né, a sua droga que ele precisa, porque ele tem o vício, tanto físico quanto psicológico, então ele precisa disso. Né, ele vai usar essa droga, ele vai comprar roupa e aí já está alimentando uma segunda parte, que é o seu ego, aquela coisa de tentar se inserir na sociedade. Essa é uma das maiores motivações. E a diferença entre roubo e furto? O roubo ele acontece, né, por um ato de violência, seja ela uma violência física, uma violência psicológica, com mão armada, né, ou não. Então esse é o roubo. Né? O furto é aquilo que você não vê. Você esqueceu o teu relógio aqui, alguém passou, pegou e você não viu. Né? Esse é o furto. E aí entra outras coisas do direito, né, que a gente pode falar dele um pouquinho mais de direito, né, que é onde vai se encaixar dentro do nosso código, né, criminal, onde o furto, ele tem o furto qualificado, que aí houve um rompimento de uma barreira, por exemplo, tem um carro parado na rua, né, a porta está aberta, o cara abriu a porta, pegou alguma coisa no furto, se ele quebrar o vidro, né, romper, arrebentar a porta, já é um furto qualificado, porque ele teve que romper uma barreira para pegar aquilo que ele quis. Essa basicamente é a diferença, resumidamente é a diferença. Alexandre, em suas palestras você tem abordado o tema da relação entre segurança e conforto. Como que se dá isso? Na verdade é assim, Caio, as minhas palestras elas são genéricas, né? Então eu vou ter profissionais que atuam na área da segurança e vou ter pessoas que nunca resolveram falar sobre segurança, né? Nunca nem pensaram em atuar com segurança. Então são pessoas que estão alheias ao tema. Então eu falo essa relação de conforto e segurança para que todos entendam, até mesmo principalmente o profissional que trabalha na área, que quanto maior vai ser o seu conforto, menor é a sua segurança. Por exemplo, num condomínio, né? Quando você chega no condomínio, o morador ele tem o controle, então ele chega, ele abre o portão, ele entra, às vezes deixa o portão aberto para que o porteiro feche e assim ele vai para a casa dele. É confortável isso. Ele chegar, ele entrar, ele ir para a casa dele. Isso é muito confortável. Se ele não tem o controle, o que acontece? Ele vai ter que parar, esperar com que alguém abra esse portão para ele, que seja identificado o carro dele. Ou seja, a segurança começa a funcionar. A partir do momento que ele chega cansado em casa, uma pessoa que não está habituado a se prevenir, que não está habituado com a segurança, ele vai abrir o portão e vai entrar. Sem antes olhar em volta, se não tem ninguém parado ali em volta, que nesse momento é o momento que as pessoas adentram no condomínio. Um exemplo. Ou até mesmo o profissional de segurança. Né? Se o profissional de segurança está numa posição confortável, e agora eu vou ficar mais confortável aqui, você acha que vai chegar uma hora que ele terá condições de atuar como segurança? Não. Então, tudo isso é uma relação que quanto maior for o conforto seu, menor será a sua segurança. Eu estou muito confortável andando na rua, ouvindo o meu fone, bem tranquilo, com a minha mochila nas costas. Só que eu estou alheio ao que está acontecendo à minha volta. Então, se eu perder esse conforto da música, né, se eu perder essa coisa, eu já começo a ter a noção do que está acontecendo à minha volta. Então, essa é a relação, conforto e segurança. Né? Quanto maior é o conforto, menor é a segurança. Quanto maior for a segurança, menor é o conforto. Aí a pessoa tem que optar entre conforto ou segurança. Você tocou num tema bastante interessante. A questão também do atendimento. Existe uma forma ideal, digamos assim, de abordar uma pessoa, de você desconfiar que aquela pessoa talvez não seja uma pessoa confiável do ponto de vista da segurança? Do ponto de vista da segurança, eu que atuo na área, eu sempre digo, né, eu não trabalho na segurança, eu vivo a segurança, é diferente.
A minha esposa, ela diz que eu sou um cara que sou meio paranoico, eu desconfio de todos e de todo mundo. Não, eu simplesmente atuo numa margem e no nível de segurança onde tudo para mim é desconfiável. Tem que ter algo, tem que ter um sentido. Então, assim, quando você trabalha com prevenção, você tem que desconfiar de tudo. Você tem que ter esse feeling, né, não que todo mundo é bandido, você não pode generalizar, isso é diferente. Né? E como que você vai ter essa percepção? Trabalhando na área, atuando, conversando, sempre estar em salas de discussões sobre o tema, porque às vezes a gente tem um estereótipo de um bandido aqui no Paraná, por exemplo, aqui em Curitiba. Então o bandido ele tem uma maneira de se vestir, uma maneira de andar. Se você for em outro estado, essa maneira de se vestir, essa maneira de andar é comum lá. E não quer dizer que aquela pessoa seja bandida. Então você tem que contextualizar de acordo com a região que você está. Existe uma maneira, existe um jeito da pessoa se comportar. E aí entra em outras palestras que a gente tem, que aí é a parte de comportamento humano, daí a gente entra também na parte de expressão corporal. Então tudo isso tem que ser avaliado na pessoa. Não existe assim algo específico, de se você fizer isso, mais isso, você é bandido. Não é assim que funciona. E quais são as medidas que nós podemos adotar como prevenção mesmo em relação a todos esses riscos? A gente tem que entender que a prevenção ela elimina 90% do risco de você ser vitimizado pelo crime. Então, se ela elimina 90%, todas as minhas forças terão que ser focadas nisso, nos 90%. É você acordar de manhã, antes de você abrir a porta, dá uma escutadinha, pensar, ver se não tem ninguém, escutar um pouco o teu cachorro, caso você tenha, abrir a porta, sair para a rua, não sair totalmente alheio ao que está acontecendo. Olhe, quando você chegar em casa, é uma coisa que eu uso muito isso, eu gosto de moto, eu ando muito de moto. E às vezes eu chego, viajo longe de moto, e quando eu retorno para minha residência, às vezes eu chego de madrugada. Já houve casos de eu chegar à minha casa e ter gente parada na esquina, eu não parar com a minha moto no meu portão. Eu dar uma volta na esquina, fui até um posto que é aberto 24 horas. Para chegar no posto, eu já olhei na sala de conveniência deles para ver se não estava sendo assaltado antes de eu parar ali também, porque a gente corre esse risco. Liguei para minha esposa, perguntei se estava tudo bem. Ela falou: tá tudo bem, você está cheio de estou na esquina parado aqui porque tem alguém parado aí na esquina, podia estar esperando alguém, não sei. Então eu dei a volta com a minha moto, voltei novamente e aí eu vi que não ia ter problema nenhum, então realmente é aí que eu parei. Mas a minha esposa estava ciente que eu estava entrando. Se acontece alguma coisa, ela tinha uma chance muito rápida de chamar o poder público, ou até mesmo um SEAT ou algo parecido. Se eu não aviso, era escutar um barulho, vamos dizer que eu levasse um tiro, escutar um barulho, não ia acontecer nada, ia levar muito tempo até que se peça um socorro. Então a ideia é essa, a prevenção sempre. E outras medidas que nós podemos fazer? Bom, e aí medidas no dia a dia, É você sempre estar olhando o que está acontecendo à sua volta, é você nunca ficar alheio ao que acontece aí, porque pode realmente você ser uma próxima vítima, dentro do seu carro, escolher as posições onde você para no seu carro. Existem pontos em Curitiba onde existem semáforos que têm maior índice de assalto a veículos ali. Então, se você sabe que você está num ponto desse, qual que é a tua ideia? É não parar nesse semáforo, principalmente se for já no horário avançado. Se vê que o semáforo fechou, reduz um pouco a sua velocidade e venha devagar, porque carro em movimento não é assaltado. O carro só é assaltado quando ele está parado. Reduz a velocidade, espera o sinal abrir, acelera novamente. Então, a pessoa tem que ter esse feeling, de você poder sempre estar dentro de uma prevenção, de uma ação segura, de um ato seguro de prevenção que você tem. O que mais que a gente pode ver? Por exemplo, eu vejo pessoas às vezes no ponto de ônibus pegando dinheiro para pagar o ônibus. Então a pessoa abre a sua carteira e dentro da sua carteira ela tem notas grandes às vezes, que pegou o seu pagamento. Não abra isso na rua. Pega o dinheiro, já deixa separado dentro do bolso ou em outro local na carteira. O dinheiro da carteira guarda, coloca dentro do... Esconda isso. Não mostre que você tem, não ostente tudo isso. Porque você nunca sabe onde o bandido pode estar. E ele pode estar do teu lado. Bom, um tema bem atual também, em várias bibliografias, é o triângulo do crime. Sim.
Como que você avalia isso, esses 3 fatores? O triângulo do crime, na verdade, Caio, ele é a cabeça do bandido. É como ele funciona, né? O que acontece no triângulo do crime? A gente tem uma ideia assim, antes de eu começar a explicar sobre o triângulo para você. A gente sempre diz aquele velho ditado, né? Que a ocasião faz o ladrão. Né? Isso não é verdade. Não é a ocasião que faz o ladrão. É porque juntou os 3 fatores que estão no triângulo no mesmo momento, no mesmo instante, e aí o crime acontece. Quais são os fatores do triângulo? Primeiro, motivação. Depois, no outro vértice, técnica. E na sua base, oportunidade. Então, como que funciona isso? O bandido ele precisa de 2 fatores, que é a motivação e a técnica. Né? Motivação ele tem, a gente já falou isso nos blocos passados. Né? Ele está motivado a pegar alguma coisa para transformar isso em dinheiro, para se alimentar com a sua droga, com a roupa ou com o que quer que seja. Né? Isso é a motivação. A técnica ele vai buscar. Ele busca a técnica, ele tem tempo para isso, ele é minucioso, porque ele não é burro. Nós não podemos subestimar o bandido. Né? E aí ele precisa da oportunidade. Quem é que dá a oportunidade para ele? É a vítima. Então a gente costuma dizer o seguinte: se você foi assaltado, a culpa é sua. Porque você deu a oportunidade. Você não preveniu, você não prestou atenção no que estava acontecendo à sua volta, você viu que a pessoa estava chegando perto e não desconfiou dela. Você pegou a sua bolsa e colocou atrás do ônibus e o menino passou lá uma gilete, cortou sua bolsa e levou embora todo o seu dinheiro. Então você deu a oportunidade. Esse é o triângulo do crime. É como o bandido funciona. É dessa forma que ele funciona. Ele tem a motivação, ele busca a técnica, ele precisa da oportunidade. Então se você tirar a oportunidade dele, o crime não acontece. Para as pessoas que já foram assaltadas ou que já teve algo furtado, veja se você não foi, pense lá no fundo se não foi você realmente que deu essa oportunidade. Fala, puxa, eu podia ter melhorado aqui, eu poderia ter visto isso antes ou algo parecido. Então tem que tirar a oportunidade do triângulo. Tirou a oportunidade do triângulo, o crime não acontece. Se alguém quiser fazer contato com você, como que pode fazer? Bom, pode entrar em contato pelo e-mail, né, o a.pereira@gmx.com, ou através do telefone 9638-7444. DDD de Curitiba. DDD 41, né? Então, muito obrigado pela sua Eu entrevista. que agradeço, agradecemos a todos os telespectadores, os nossos, se podemos dizer assim? Os nossos internautas, melhor, né? Eu que agradeço, espero que a gente tenha ajudado aí o pessoal e precisando de alguma coisa, ele pode entrar em contato, a gente responde os e-mails. A gente espera, às vezes demora um pouquinho de tempo, porque tem muitos e-mails na minha caixa de e-mail. Então eu respondo todos, às vezes demora, mas eu respondo todos. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.